E aí pessoal, aqui é Roberto Kirizawa e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a resenha do livro O Poder do Hábito. O nome do livro já é bastante instigante, né? O Poder do Hábito. A gente não percebe, mas o hábito é quem comanda a nossa vida. Eu acho que 70% do que a gente faz no dia é baseado em hábito. A gente acha que a gente tem controle da nossa vida, a gente acha que a gente que controla o nosso dia, mas na verdade, se você for parar para pensar, a gente age na base do hábito praticamente quase o dia inteiro. Você acorda em determinado horário por hábito, você vai fazer exercício ou não por hábito, você pega determinado caminho para ir para o trabalho por hábito, você toma café ou não toma café antes de trabalhar por hábito. E aí a gente começa a perceber se a gente tem uma carreira de sucesso ou não, de acordo com os hábitos que a gente colecionou ao longo da vida. Se a gente é uma pessoa saudável ou não, também de acordo com os hábitos que a gente colecionou. Então, muito do que a gente é hoje, claro, é devido às experiências que nós tivemos, e com essas experiências nós direcionamos nossa vida para colecionar determinados hábitos. E é essa coleção de hábitos que faz a gente ser uma pessoa mais saudável no final das contas, ou ser uma pessoa mais bem-sucedida ou não no trabalho, tendo um bom relacionamento familiar ou não, e assim por diante. E é incrível, né, como o hábito comanda a nossa vida e a gente não percebe isso. Por exemplo, durante o fim de semana, quando eu pegava o carro para dirigir e passava por caminhos parecidos com o caminho que eu costumava fazer todo dia para ir para o trabalho, e às vezes eu estou ali empolgado ouvindo uma música, ou eu estou ali pensando em alguma coisa diferente, numa situação ou numa preocupação, a gente acaba fazendo o caminho que a gente está acostumado, por hábito. E quantas vezes eu não me peguei fazendo o caminho errado, fazendo o caminho para o trabalho em pleno final de semana, quando eu ia fazer uma compra no supermercado, coisa do tipo. E aí nesse momento é que a gente vê o quanto o hábito está enraizado na gente, o quanto ele é forte. E como o próprio livro fala, quando tem um gatilho, o gatilho pode ser diversas coisas. Nesse meu caso, o gatilho era pegar o carro em determinado caminho. Quando eu começava um determinado caminho, por exemplo, para ir para o supermercado, e que fosse uma parte parecida com o caminho que eu ia para o trabalho, e eu estivesse aí meio desligado, automaticamente eu ia para o trabalho. Então isso daí é o gatilho, é o estímulo inicial que faz a gente ter uma ação logo em seguida. Uma coisa que eu achei bem interessante também, é que eu pelo menos acreditava, é que o cérebro controla o corpo, portanto o cérebro vai controlar todo tipo de ação que o corpo faz. Mas no hábito é um pouco diferente. A natureza é muito inteligente. O cérebro, ele tenta se poupar. Quando um esforço, quando alguma atividade é repetidamente feita dia após dia, começa a virar um hábito, você não precisa mais ficar pensando em fazer aquele movimento. Por exemplo, quando você começa a aprender a dirigir, é bem complexo, você tem que pensar em apertar a embreagem, trocar a marcha, olhar retrovisor e tudo mais. Depois, com o tempo, aquilo vira um hábito, é natural, você faz sem pensar. É nessa hora que o cérebro se desliga, ele passa essa responsabilidade para os gânglios basais. Então é lá que vai ficar armazenada as atividades que você faz por hábito. O cérebro só retoma o controle da situação quando acontece dentro da atividade do hábito uma coisa que não era esperada. Por exemplo, você está dirigindo por hábito, de repente um carro na frente freia com tudo. Isso daí já não faz parte do hábito. Então o cérebro rapidamente recobra a consciência da situação e faz você frear, né? A gente freia. E aí a gente fica esperto de novo com o que está acontecendo. Mas até isso acontecer, muitas vezes a gente nem está prestando mais atenção direito no que a gente está fazendo dentro do carro, que marcha que o carro está, né? Esse tipo de coisa. O fato é que muitas vezes nós vamos colecionando os hábitos e a gente nem percebe. Então a gente às vezes coleciona hábitos bons, mas também muitas vezes nós colecionamos hábitos ruins. Eu acredito que as pessoas não começam a fumar de propósito, sabendo que o cigarro faz mal para a saúde. Ou que elas ficam dependentes de drogas, de álcool e coisas assim, com plena consciência. São hábitos que ela vai criando
e quando menos percebe, já está instalado e aí ela está dependente. O problema é que depois de instalado um hábito, para conseguir tirar esse hábito é bem difícil, ou melhor dizendo, quase impossível. E aí a solução seria mudar esse hábito, não tirar o hábito. E para conseguir mudar esse hábito, a gente tem que entender como o hábito funciona. Basicamente, o hábito funciona com um gatilho, um estímulo que faz com que a gente queira uma recompensa, né? Consciente ou subconscientemente, a gente vai querer uma recompensa. Então, de acordo com o gatilho que você tem, você vai querer uma recompensa e para conseguir essa recompensa, nesse meio aqui, tem que ter um caminho que é a ação. Então, estímulo, ação, recompensa. E é assim que acontece um hábito. Por exemplo, uma pessoa que costuma fumar, ela muitas vezes tem um estímulo de tomar o café estimula ela a ter vontade de fumar, né? Ter aquela sensação depois do café, a sensação lá da nicotina que dá prazer para ela e tudo mais. Então teve o gatilho, ela quer essa recompensa e qual é a ação que ela vai ter? É a ação de fumar. Então a gente tem que entender como o hábito funciona para conseguir alterar ou pelo menos driblar, né? Muitas vezes a gente tem que evitar o gatilho para não ter a consequência, né? Não ter a vontade de ter aquele resultado. Os alcoólicos anônimos é que são muito bons e tiveram muito sucesso na alteração do hábito, porque eles entenderam como é o funcionamento do hábito, né? O estímulo, a ação para a recompensa. Então a pessoa que tem um vício em álcool, quando ela tem um determinado estímulo, tipo uma ansiedade, né? Uma preocupação, que ela precisa de alguma coisa para que ela tenha um resultado de acalmar, ela vai o que? Beber. Então, ao invés de beber, os alcoólicos anônimos eles têm um trabalho de que um tem o apoio do outro. Então, quando surge esse gatilho, as pessoas conversam entre si, a pessoa tem uma pessoa próxima ali do grupo para poder trocar uma ideia e conseguir aquele resultado que é acalmar de acordo com aquele estímulo, daquela sensação ruim que ela estava sentindo, aquela preocupação, ansiedade. Então, em vez de usar o álcool para conseguir se acalmar, que era o resultado esperado, ela conversa com um parceiro ali, né? Eles conversam, sei lá, eles fazem alguma coisa juntos para que consiga chegar no resultado que o subconsciente quer, né? Que a pessoa precisa, que é no final acalmar-se. E isso é bem legal, entendendo como funciona o hábito, a gente consegue alterá-lo, principalmente quando ele faz algum mal para a gente. E uma coisa que no livro comenta que eu acho muito legal é que pequenos hábitos alterados conseguem dar grandes consequências na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que tenta criar o hábito de ser mais saudável indo para a academia. A partir do momento que ela consegue enraizar esse hábito, né, de ir para a academia todos os dias ou 3 vezes por semana e tá naquela vibe de ser uma pessoa mais saudável, conforme ela vai consolidando esse hábito, ela vai tendo o estímulo de começar a se alimentar melhor também. Porque ela já está naquela vibe de querer ficar melhor fisicamente, de estar se sentindo melhor. E essa sensação de melhoria faz com que ela queira mais. E esse querer mais ela começa a extrapolar para outras partes da vida. Então ela começa a se alimentar melhor. Se alimentando melhor, ela começa a ter um visual melhor, né? Uma pele melhor, mais viçosa, o corpo vai ficando mais definido. Isso daí faz com que ela tenha um estímulo de começar a querer se vestir melhor. E se vestindo melhor, ela começa a ter mais autoestima. Tendo mais autoestima, ela pode ser mais produtiva no trabalho, porque ela está bem, ela está ali com vontade de cada vez melhorar. Isso daí acaba virando um círculo virtuoso que a gente fomenta. Então, com pequenos hábitos que você pode implantar na sua vida, você pode ter uma consequência muito grande, muito boa. Mas também o inverso pode acontecer. E é por isso que a gente tem que ficar bem atento aos hábitos que a gente está criando. Muitas vezes a gente cria hábitos sem perceber. Aliás, a maior parte das vezes é isso. Pensa bem, tudo que você costuma fazer no dia, você não costuma repetir diariamente, ter uma sequência de ações até ir para o trabalho, ou no trabalho e depois do trabalho? E se você repete essas ações todos os dias, quer dizer que são hábitos. E aí você tem que refletir como você adquiriu esses hábitos. São hábitos bons? São hábitos ruins? Será que você tem que mudar esses hábitos? Pensa nisso, que
que você vai ter bons resultados nessas mudanças que você pode fazer na sua vida. Ah, e não se esqueça, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal e dê um clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado, tenha uma vida produtiva e até a próxima!